Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente está dando início à nossa disciplina. Estou fazendo a gravação da unidade 2 a ser estudada por vocês. Farei a exposição do slide com o intuito de que vocês acompanhem durante juntamente com o material que está disponibilizado no ambiente aula, tá? Faço aqui a apresentação. Estou meio rouco e meio ruim, com congestões nasais, porque é um período de gripe forte. Creio que estejam vendo meus slides. Deixa eu colocar aqui para apresentar, que eu não coloquei. Bom, creio que vocês veem os slides. Eu gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez na segunda unidade da disciplina. Nós estamos dando continuidade, meio que atrasado, como eu falei, porventura de situações de saúde. A gente está dando um retorno à da teoria dos limites, né? A gente... Só um minuto. A gente já estudou funções, algumas noções sobre funções, e a gente vai para a teoria dos limites agora. E nessa aula a gente vai estudar conceito de limites, cálculo de limites e algumas propriedades, né? Como eu falei, aqui é um momento de curto período, de curto tempo, para que a gente se familiarize com a temática, mas cabe sempre a discussão, o diálogo e a busca pela resolução de atividades ao que está sendo proposto, tá? Nesse caso, a gente também tem uma atividade de envio, uma tarefa de envio único, tá? Um arquivo que vocês precisam enviar, então pode ser digitado, pode ser à mão. Eu falo aqui sobre a ideia de limite. Aí essa ideia de limite, ela está vinculada à matemática, mas ela está dentro da área do cálculo. O cálculo ele foi desenvolvido por dois principais idealizadores, fomentadores dessa discussão, que foram Leibniz e Newton. E, a título de curiosidade, como eu já falei anteriormente, o próprio conceito de função, ele surge, mesmo ele sendo utilizado até nesse período, ele surge depois do advento do cálculo. E essa ideia de limite, de estabelecer limites matemáticos, ela tem muito uma pegada sociológica, né? Nesse sentido de estabelecer limites, como se fossem barreiras, de que eu me aproximo daquilo, mas ali eu tenho que parar em determinado ponto, porque se eu for até determinado ponto, eu esbarro com algum material. É exatamente essa vertente que a gente tem aqui na matemática. O conceito de limite é o principal alicerce sobre o qual estão baseados todos os demais conceitos de cálculo. Vocês perceberem, sempre vai ser um dos primeiros conteúdos a ser estudados em cálculo, será limites. Muitas das ideias do cálculo estão baseadas em dois problemas geométricos básicos que são explicados nos livros de geometria. Muitas vezes, até nos livros de ensino fundamental e médio, traz algumas discussões a respeito, só que não se aprofundam, porque no ensino médio e fundamental não estuda-se limites, derivadas, integrais. Que é a ideia da reta. A reta tangente, ela tem uma constituição para ela é a presença dessa reta em uma curva. Ela diz muito a respeito da movimentação de pontos, tá? Perceba, o ponto P ele vai ter uma reta direcionada a esta curva à medida que P varia. Em uma curva, eu tenho infinitos pontos. Em uma curva, eu terei infinitos pontos. E essa reta ela vai ganhando novas posições. O que define isso? Existe no ensino médio, a gente estudou uma fórmula que é isso. Y igual
mx mais b. Isso é uma função de primeiro grau, na verdade, né? Mas só que esse m aqui, ele diz muito respeito, que é o nosso coeficiente angular, ele diz muito respeito à posição da inclinação dessa reta. Se a gente observar bem, a reta, ela surge, porém, também no conceito de geometria é a área sob essa curva. A reta surge uma curva, essa curva pode inclusive ser uma circunferência, e eu preciso determinar essa região no limite, eu determino como se fosse a área sob esta curva. Isto é muito empregado na engenharia civil, por exemplo, na química, por exemplo, no cálculo. Recentemente a gente fez um trabalho sobre cálculo de área de crescimento de fungos, né? A gente descrevia a função e a gente descrevia a área de crescimento dele, e era baseado muito nessa hipótese de uma área sob curva, né? Porque ele crescia em uma forma desordenada. A equação da reta tangente à parábola y igual a x ao quadrado, y igual a x ao quadrado é uma função de segundo grau, no ponto P11 é dada por essa seguinte fórmula aqui. Essa fórmula, na verdade, aqui é o valorzinho de A e esse aqui é o valorzinho de B. E aí eu teria que esse M é o nosso coeficiente angular, o que garante a nossa inclinação, que ele diz respeito à reta tangente. Isso é estudado no ensino médio. Seja um ponto Q, que é um ponto Q, x ao quadrado, a inclinação da reta secante é dada por... Bom, a reta secante é aquela reta que ela é determinada por dois pontos, tá? A reta secante, imagine uma circunferência e dois pontos determinados. Esses dois pontos determinados, que não ser necessariamente os do diâmetro, embora seja um caso especial, esses dois pontos determinados determinam uma reta. Por dois pontos passa-se uma única reta. Isso é uma reta secante. A mesma forma acontece nas curvas. Conforme Q se aproxima de P, a reta secante, M secante, se aproxima de M tangente, conforme esses pontos se locomovem. Aí eu volto para cá. Se eu tenho um ponto qualquer determinado aqui, por exemplo, um ponto Q, à medida que esse Q se aproxima de P, essa reta P ela vai ganhando novas posições. Perceba, eu tenho dois pontos agora. Neste caso, conforme x se aproxima de 1. Neste caso, dessa situação de uma parábola, tá? De uma equação de segundo grau. Dessa forma, estamos interessados em saber o valor limite de M secante à medida que ele se aproxima cada vez mais de 1. Quando eu fatoro essa expressão, quando eu faço a fatoração dessa expressão aqui, eu obtenho o seguinte: M secante, a reta secante, é igual a x mais 1, a inclinação dela. Só que a reta secante, essa inclinação dela, se aproxima mais de 2 quando x se aproxima de 1. Observe, à medida que x se aproxima de 1, x vai ser 0,9, 0,91, 0,92, 0,99, mas não chega a ser 1. Quanto mais ela se aproxima de 1, mais a reta tangente vai ser igual a 2. Dessa forma, a equação da reta tangente é dada pela seguinte composição. Nós já vimos a fórmula dela aqui. E aqui pode ser o x1, x2, tá? Dependendo do contexto que vocês estiverem estudando. Aqui eu coloquei a parábola, né? A parábola exatamente desta expressão, y igual a x ao quadrado. Observe, existe uma reta secante, um ponto P. Uma reta tangente, perdão. Essa reta, ela define a inclinação. Essa reta tem uma inclinação dada pelo M tangente, referente a essa parábola, né? E perceba que à medida que o P muda de posição, a reta também muda de posição. Se o P está aqui, por exemplo, se o P se localizar aqui, por exemplo, eu teria um outro tipo, uma outra angulação para essa reta. Isso estou dando um exemplo. Esse é um exemplo para a equação y igual a x ao quadrado. Mas uma vez que eu consigo determinar uma reta tangente, eu consigo determinar uma função de primeiro grau, uma equação de primeiro grau, y igual a 2x menos 1, por exemplo. Então, limites, a utilização mais básica dos limites é descrever como que uma função se comporta quando a variável independente tende a outro valor.
Se eu analisar esta situação de x ao quadrado menos x mais 1, e eu disser que o x vai se aproximar de 2, que é aquela ideia que a gente fala que x tende a 2, eu tenho a seguinte situação, que o limite de x ao quadrado menos x mais 1, x tendendo a 2, vai ser igual a 3. É fácil, é simples fazer essa composição. Aí observem, quando eu construo o gráfico dela, quando eu construo o gráfico dessa função, dessa composição que eu chamei de função, de segundo grau, quando x se aproxima de 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, eu tenho que y, que é o nosso f de x, vai se aproximar de 3. Então, se x tende a 2, eu tenho um valor para 3. É como se eu só fizesse a breve substituição, pessoal, de uma forma bem geral, já que aqui são apenas noções. 2 ao quadrado menos 2 mais 1. Eu tenho 4 menos 2, 2 mais 1, 3. É essa ideia que eu tenho colocado. Deixa eu ver se eu continuo gravando, porque eu escutei um barulhinho aqui. Está pedindo para eu continuar na chamada. Voltando aqui, a gente conversou sobre isso. Então, se os valores de f de x puderem ser tornados tão próximos quanto quisermos de um valor L de limite, né? Desde que os valores de x sejam suficientemente próximos de A, então podemos descrever o seguinte: limite de f de x é igual a L, quando x tende a A. Escrevendo dessa forma geral para a composição de limite, a gente acaba percebendo outras situações. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Coloquei aqui como exemplo, né, para que a gente pense, use evidência numérica para conjecturar o valor de limite de x menos 1 sobre a raiz de x menos 1, x tendendo a 1. Quando eu faço essa substituição, perceba, eu não posso ter um número negativo aqui. E se isso aqui for 1, eu teria que raiz de 1 menos 1 vai ser 0. Então, isso aqui não vai existir para os números reais, né? Não vou conseguir resolver essa situação. Mas eu consigo me aproximar suficientemente, estabelecendo uma cotação, uma cotagem de 1. Eu consigo me aproximar de 1, tanto pela esquerda quanto pela direita, e eu sei que esse valor vai se aproximar de 2, mas eu tenho um intervalo aberto, porque ele não pode ser 1, nem ele pode ser 2, nessa composição que eu estou colocando. Considere a função f de x igual ao módulo de x sobre x. Observe que quando x tende a 0, pela esquerda, os valores de f de x aproximam-se do limite menos 1. Quando a função tende a 0 pela direita, os valores aproximam-se de 1 positivo. Então, percebam, quando x tende a pela direita, eu tenho uma base positiva. E quando x tende a pela esquerda, eu tenho uma base aqui negativa, uma tendência negativa. Chama de base e tendências, tá? Alguns livros trazem essas notações. Fala aqui de limites laterais, porque, bom, se eu me aproximo de x por um lado e pelo outro, eu me aproximo de um determinado valor por um lado e pelo outro, então eu preciso ter lateralidade. Para que exista um limite bilateral de uma função em um ponto A, os valores de f de x devem tender a algum número real L, quando x tende a A, e esse número deve ser o mesmo, ou seja, se x tende a A, vai equivaler a um L. Mas se x tende a A pela esquerda, também vai ser um L, vai ser o valor do limite L. E se aproxima pela direita, também vai ser um valor L. Caso contrário, esse meu limite ele não vai existir. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, vale a fixação. Para as funções a seguir, encontre os limites laterais e bilaterais em x igual a A, se existirem. Neste caso aqui de A, eu estou me aproximando infinitamente de A, não assumo essa posição. Há uma quebra aqui, tá? Mas só que o 2, ele pertence, né? Ele está dentro da minha colocação. Então, existe um limite lateral, uma bilateralidade aqui. Diferente de outros intervalos. Se eu me aproximo de 1 e y se torna 1,
eu não consigo dar continuidade à minha função. Limites infinitos. Quando eu falo dessa ideia, eu estou falando de quando o x vai tender a um zero negativo e a um zero positivo, tá? Eu estou falando infinitamente pequeno e infinitamente grande. Geralmente isso vai acontecer quando eu tiver assumir esse tipo de função, 1 sobre x, ou x elevado a menos 1, tá? Ainda dando continuidade a essa ideia, percebam, quando eu tenho y igual a x, 1 sobre x, e eu sei que eu tendo a um número negativo, né, esse número negativo tende a zero pela esquerda, eu tenho que essa minha cota, ela deixa de existir e ela vai decrescer quando eu tendo a zero. Olha só a bilateralidade que eu estou aqui do meu gráfico, da minha curva, né? Eu teria um outro sentido para ela, embora um gráfico nesse sentido ele vai me dar duas concavidades, né? E quando eu tenho quando o meu x ele tende a zero pela direita, eu tenho quando o x tende a zero pela direita, eu sei também que eu vou crescer infinitamente sem estabelecer uma cotação, sem eu ter um estanque para ela, né? Sem eu ter um valor ao qual eu chegarei. Por isso, eu falo de limite de infinitamente pequeno, nunca serei esse zero, né? Até porque não podemos assumir o zero aqui, nem para a esquerda, nem para a direita. Ainda sobre o limite infinito, né? Coloquei aqui para vocês que os limites infinitamente, quando esses limites, tanto pela esquerda pela direita, eles são infinitos, positivos ou negativos, eu sei que eles são puramente infinitos, né? Aqui mais uma situação que eu coloquei para vocês, dar uma visualizada. Chego aqui, por conta do tempo que eu tenho de fala aqui com vocês, chego aqui na ideia de apresentar alguns teoremas para vocês, né? Quando o limite de K são formulações gerais, tá? Não coloco aqui demonstração devido ao tempo. Limite de K, x tendendo a A, eu tenho que isso vai ser igual a K. É como se fosse propriedade de logaritmos, né? Eu me familiarizo muito com essa ideia, pensando em logaritmo. O limite de x tendendo a A, será A. Limite de 1 sobre x, que é o x elevado a menos 1, x tendendo ao zero negativo, vai ser menos infinito. Limite de 1 sobre x, x tendendo a zero positivo, vai ser o mais infinito. Então, são alguns teoremas, cabem demonstração, logicamente, que viram regras aqui para a gente. E dentre as propriedades, eu apresento algumas aqui para vocês, uma bem curiosa aqui para vocês, é que o limite de uma expressão em que eu adicione duas funções, né, por exemplo, sendo que x tende a A, é igual ao limite de cada uma delas sendo somadas, tá? Tanto da mesma forma acontece na multiplicação, na subtração, na divisão. E aqui mais algumas ideias na potenciação, na radiciação também, certo? Também quando envolver logaritmos, tá? O limite do logaritmo é o logaritmo deste limite, mas tem observação nas bases, tá? Assim também acontece com a ideia dos trigonométricos. Pelo tempo, tá, pessoal? Aqui até que a gente dou noções de limites e funções de limites. Espero que isso seja pertinente a vocês. Vamos lá para a nossa unidade 3, tá? Até mais, bons estudos, sigo à disposição. Abração para vocês.